Olá, o TVL Cultura de hoje vai falar sobre música, literatura e teatro. Para isso, o programa separa um casal de artistas, Gregory Hertel e também Maraik Valentim. Separa porque cada um vai falar em um bloco. O programa está começando agora. Iniciamos o programa de hoje falando um pouco sobre música. A nossa convidada deste primeiro bloco é a professora de canto e cantora Maraik Valentim. Tudo bom, Maraik? Tudo ótimo. Pois é, então a gente estava descobrindo aqui antes do programa que essa história começa muito cedo na tua vida, né? A história da música. Aos 6 anos de idade? Sim. Fui musicalizada com o piano, foi o primeiro instrumento. Alguns anos depois comecei a estudar flauta doce também, e sempre tive muito incentivo em casa para poder estudar música e tal. Aos 6 anos de idade você ainda morava na Alemanha? Não, eu cheguei no Brasil com 6 anos de idade, em Pomerode. E aí foi lá que eu tive a minha primeira professora de piano. Olha só, e começou com o piano, e como é que essa história se desenrolou até virar professora de canto? Então, a paixão com a música vem de casa. Vem de família. Vem de família. Minha mãe também trabalha com música e mesmo quando não tinha isso como profissão, sempre ouvia muita música. Meu pai também, grande incentivador. Então, assim, tanto eu quanto a minha irmã sempre tivemos acesso ao estudo da música desde criança. E a partir de uns 13, 14 anos eu comecei a cantar em corais aqui da região. Cantei no grupo Biloncos, que era na época regido pelo Roberto Rospar, lá em Texto Salto. Eu tive a oportunidade de cantar também no coro da FURB com Eusébio Keller. E também participei durante muitos anos do coro que minha mãe mantinha lá em Pomerode, tem ainda até hoje o grupo Chai. Certo. E através do Chai a gente teve a oportunidade de ir para a Alemanha, para a Áustria também em 2007, fazer uma turnê lá, divulgando o trabalho e divulgando música brasileira. E depois disso, assim, eu já estava aí com os meus 27, 28 anos, até um pouquinho mais cedo foi isso. A partir dos 22, por aí, eu tive vontade de estudar mesmo o canto como um instrumento mesmo, e levar a sério e tal. E aí, a partir daí, uma coisa foi levando a outra. Eu comecei a estudar com professores particulares e tal, e aí começaram a surgir algumas oportunidades para dar aula também. E atualmente dou aula aqui no Carlos Gomes. Pois é, hoje você é professora de canto, mas a música desde sempre, desde muito cedo, esteve na tua vida, né? Como professora, qual a importância para uma criança, para um adolescente, de se envolver com a música, de se envolver com o canto? O que isso agrega na personalidade das crianças? Nossa, a música, ao meu ver, só traz benefícios, né? Primeiro, porque você trabalha com a sensibilidade, esse conhecimento artístico, né? Porque a música vai trabalhar também sempre unida com outras artes também. E na questão específica da voz, eu acredito que é muito importante para a criança, para o adolescente, porque a maioria das pessoas não tem muito acesso assim, a esse conhecimento da necessidade que a gente tem de ter cuidado com a voz, né? Certo. Todos nós falamos invariavelmente, acordamos e começamos a falar e falamos o dia inteiro, a noite inteira e não temos normalmente muito cuidado com isso. Muitas pessoas, muitos adolescentes e tal, futuramente vão vir a ser profissionais que usam a voz o dia todo, né? E não precisa necessariamente ser cantor, né? Justamente. O professor usa demais a voz, né? E a gente vê, inclusive, pessoas usando a voz de uma forma errada, digamos assim, e que acaba trazendo prejuízos, né? As cordas vocais, enfim. Com certeza. Isso o mau uso da voz ao longo de muitos anos é extremamente prejudicial. Né? E pode vir a restringir mesmo o lado profissional daquela pessoa, né? Eu particularmente hoje dou aulas no curso superior, mas tive professores que vi assim com problemas, talvez não constatados ainda por eles, mas que tinham uma voz rouca já, e você notava que forçavam demais essa parte. Né, do organismo e usava um pouco de diafragma, usava um pouco a respiração para... Isso tudo você ensina numa aula de preparação vocal? Sim, inclusive muitos dos alunos que eu tenho começaram a fazer aula porque são principalmente professores, tanto universitários quanto de escola de ensino regular, que trabalham com um número grande de alunos
e sentiam-se muito cansados e constantemente roucos. E aí iam procurar algum médico, otorrino ou fonoaudiólogos que inclusive recomendavam, olha, por que não fazer uma aula de técnica vocal, né, que vai ajudar também e tal. Em quanto tempo uma pessoa que usa bastante a voz, como os profissionais de comunicação, os professores, etc., em quanto tempo eles aprendem melhor a utilizar a voz? Em quanto tempo de aula? Então, Fabrício, essa pergunta é difícil, porque assim, a voz é um instrumento muito pessoal. E ao contrário de um piano, de um violão, que o professor vai lá e fala, você coloca a sua mão desse jeito, nesse botão aqui, a voz a gente não tem como fazer isso, não tem como abrir e entender o que acontece. Então, pode variar, 6 meses a 1 ano, talvez um pouco mais, né? Os benefícios são claros depois. São claros, principalmente no que diz respeito à respiração. Né, os exercícios de respiração facilitam muito o uso da voz no dia a dia, da voz falada, né? E isso não é um processo assim tão demorado. Acho que talvez em 6 meses a pessoa já sinta bastante diferença. Além de preparação vocal, você também dá aula de canto coral? Sim, no Carlos Gomes a gente tem atualmente 2 turmas que são disciplinas que nós chamamos de canto coral. O objetivo não é ter um coro, mas sim propiciar aos alunos dessa disciplina o dia a dia de um coro. Então eles têm acesso a uso de partitura, a gente canta com divisão de vozes, né? Na verdade é a rotina de um ensaio de um coro formal, certo, mas colocado como uma disciplina mesmo e não tem nenhum tipo de teste para entrar. Quem tem interesse se matricula na disciplina e participa. Isso deve dar, digamos assim, muito mais conhecimento e potencialidade para pessoas que depois vão para um coral, né? Ou que já cantam no coral, sim, né? Sim, com certeza. Uma forma de fazer Sim, você já quebra aquele gelo inicial, a pessoa não vai aprender a ler a partitura, mas já vai aprender já vai ver que aquilo não é tão difícil quanto parece, né? E a gente faz apresentações também como um coro formal. E a nossa região, assim, os corais, existem muitos corais e as pessoas, corais em associações, em igrejas, enfim, né? Muitos, inclusive a TVL exibiu e exibe o Festival de Corais que houve em Blumenau no ano passado, nós passamos na nossa programação, e existe um número muito grande de pessoas que cantam, né? Sim, que participam de corais. Sim, né? Essa cultura de coro, ela é muito antiga aqui na região, desde os primeiros imigrantes, né? Então essas associações, antigamente os coros eram só masculinos e tal, é bem interessante conhecer essa história. Né? Mas realmente tem muita procura aqui na região. Maraik, vamos contar um outro, aí preparador, assim, antes da gente começar a falar do teu disco, porque a Maraik tá preparando um disco, né, que vai ser lançado em breve, a gente vai falar um pouquinho dele, está ouvindo a música aqui de fundo e tal, as gravações que já saíram do estúdio. Já estão prontas. Mas como é que essa preparação vocal, isso é muito curioso sempre, e eu digo isso e quero te provocar a fazer um pouquinho disso aqui, porque quando eu comecei na área de comunicação, isso faz muito tempo, com 15 anos de idade, meu pai fazia com que eu fizesse alguns exercícios, por exemplo, para dicção, de botar o lápis debaixo da língua e ficar falando na frente do espelho, e você fica se babando todo, né? Beleza. Agora que isso dá uma destravada, né? Dá na articulação das palavras e tal. Qual é o tipo de exercício que você faz lá para preparar, para aquecer as cordas vocais, por exemplo? Assim, a maioria dos exercícios a gente acaba fazendo com o uso de algum instrumento e tal, porque a gente acaba cantando pequenas melodias para poder aquecer a voz. Mas assim, exercícios acessíveis que a gente não precisa de instrumento nenhum, principalmente de respiração. Então você vai inspirar legal, solta um suspiro em formato de S. E exercícios de vibração também são muito comuns, né? Você pode trabalhar tanto com R ou brrr, o que for mais fácil, né? E aí pode brincar com alturas diferentes. E tal, né? Tudo isso colabora bastante antes da pessoa. Isso, inclusive, é aquecimento para quem vai cantar, né? A gente vê cantores profissionais fazendo isso. Sim, com certeza. É aquecimento para cantar. Na verdade, deveria ser a primeira coisa que a gente faz pela manhã, quando acorda, né? Porque é o aquecimento para falar, inclusive. É quase como o motor de um carro, né? Você não pode sair acelerando, né? Com você certeza. Tem que assim como um atleta também não pode sair correndo, ele se prepara, nada, né? Então, é o que a gente deveria fazer sempre, antes de começar a falar. Né? Mas e quantos minutos por dia, assim, para um aquecimento desse?
no amanhecer, no acordar, quantos minutos seriam assim ideais ou pelo menos ajudariam bastante? De manhã a gente percebe que a voz já está um pouco, normalmente está um pouco mais grave, a gente sente um pouquinho de rouquidão, então o ideal seria fazer durante uns 10, 15 minutos até que a gente perceba que a voz já está soando como é o resto do dia todo. E dá para fazer durante o banho, dá para fazer enquanto está caminhando, se vestindo? Enquanto tá lavando a louça, preparando o café da manhã e tal, né? E o teu disco? Conta para nós um pouco do disco. Da onde veio a ideia de lançar? Obviamente toda essa história musical ia acabar desembocando num disco mesmo, né? E esse CD está saindo com que tipo de música? São composições próprias? Qual é o estilo musical? Então, o disco, a ideia já é uma ideia antiga, como toda cantora, é claro que o nosso registro acaba sendo normalmente no formato de CD, de disco, né? As gravações começaram no ano passado, em março, abril mais ou menos, foram feitas no Rio de Janeiro. A gente contou com a produção musical do Leandro Braga, que é um músico bastante reconhecido no Brasil e fora também. E foram várias etapas de gravação, a gente foi mais ou menos umas 4 vezes para o Rio para poder ir para o estúdio para gravar. São 10 faixas, sendo delas algumas faixas... Uma faixa eu participei na composição dela, foi a primeira e única música que eu compus na minha vida. Olha só. Em parceria com o Gregory, meu marido, e com o Leandro, que produziu o disco. Tem algumas faixas do Poquil Andrade, que é um artista que também mora aqui em Blumenau e tem um trabalho bem bacana. Já passou por aqui também? Sim, muito amigo nosso e tal, ele me deu algumas canções lindas. E aí tem algumas canções de artistas já conhecidos, como Tom Zé, Pedro Luiz, Zé Renato, Simone Guimarães, Sueli Mesquita, que também é uma professora e amiga, a Lucina. Então essas 10 faixas estão divididas entre faixas inéditas e algumas regravações de outros artistas. Imagino então, pelo estilo, que é algo mais para MPB, nesse estilo, né? Música popular. E o que você pretende com o disco? A gente está ouvindo as músicas de fundo, o disco ainda não está prensado, não está pronto, não saiu do mercado, né? São gravações que você já tem. Esse processo demora um pouquinho, né? Demora. Ele já está, na verdade o disco já está pronto, a parte musical, ele já está masterizado. A gente está só finalizando agora o encarte que está sendo feito, para então poder mandar prensar. E qual a tua pretensão com ele? Qual é a ideia? Mercado nacional? Claro, assim, a gente tem essa intenção de colocar à disposição. A Fujiro Ecotêxtil é parceira minha também na finalização desse disco, então é interesse nosso poder divulgar o trabalho nacional e por que não pensar internacionalmente também, né? A música brasileira é muito bem vista fora do Brasil também. Especialmente em MPB, né? Então, e assim, divulgar o trabalho que está sendo feito aqui em Blumenau, né, por artistas daqui também, falar um pouquinho do meu trabalho, do trabalho do Gregory como letrista também, que até então era só conhecido mais na parte de livro e teatro, né, literatura e teatro. Então, o objetivo principal é esse, né, divulgar e levar o nome da cidade também para outros lugares. O CD já tem nome? Maraik Valentim. Maraik Valentim, vem com o teu nome. Vai ser para apresentar mesmo, e tem essa questão de escrever Maraik, pronunciar Maraik, então a gente quis colocar mesmo Maraik para poder falar um pouco disso também, né? Sem dúvida. Legal. Quando é que sai? Eu espero que em 2 meses esteja com ele na mão, assim. A gente está realmente na finalização mesmo e o que vai levar mais tempo agora é realmente mandar para a fábrica, prensar e receber ele de volta. Imagino que os blumenauenses o terão nas lojas de discos especializadas aqui. Com certeza, nos discos daqui, também através do site da Fujiro a gente vai estar vendendo. E, enfim, a gente vai fazer um alarde ainda em cima disso. Tem alguma faixa assim para a gente encerrar o papo? Porque o Gregory vai entrar no segundo bloco, né? Falei brincando no começo do programa que eu separei o casal, cada um num bloco, né? Alguma faixa assim especial que tu gostes mais? Bom, a que eu gosto composição. mais não, até que não, assim, eu gosto muito de todas, é difícil falar. Eu acho que a que tem mais a cara do disco mesmo e da proposta é a primeira faixa que abre o disco, chama-se Menina Amanhã de Manhã, que é uma canção do Tom Zé e do Perna, que ficou particularmente muito linda e tal. E é uma faixa que quando eu vou mostrando também para as pessoas que eu já mostrei um pouquinho do disco, todo mundo fala, nossa, tá muito linda essa gravação e tal. Então, de repente, essa acho que é uma boa. Que legal, quando gravares um DVD, por favor,
manda pra gente, porque a gente faz questão de exibir os artistas locais aqui na TVL. Muito obrigada, tá bom? pelo espaço. Muito obrigado para você, Amarai, que sucesso. Obrigada, né? obrigada. Agora, além de professora, também cantora, né? Uma nova carreira. E a gente volta daqui a pouquinho com TVL Cultura, conversando com o marido da Amarai. Ótimo. O Gregory Hertel, que além de escritor, teve um livro lançado esse ano, né? Ele também é autor de peças de teatro. É um minuto só. Voltamos com o programa TVL Cultura, lembrando a você, telespectador da TV Legislativa, que este programa que vai ao ar de forma inédita hoje, quarta-feira, meio-dia, será reprisado amanhã, quinta-feira, às 11h30 da noite, na sexta-feira, 1h15 da tarde e também no domingo, às 11 horas da manhã. E você pode ver o programa a qualquer momento no site da Câmara, que é o camarablu.sc.gov.br. No segundo bloco do programa, nós vamos conversar com o Gregory Hertel, que é escritor, e um escritor que, eu acho que Gregory ficou mais conhecido como autor de peças de teatro num primeiro momento do que com os próprios livros, né? É até interessante, assim, eu sempre escrevi desde a adolescência, mas as coisas começaram a aparecer mesmo com A Parte Doente, que foi a primeira peça que eu escrevi junto com o pessoal da Companhia Carona, né, que teve uma repercussão bem legal. E dali para frente a trajetória acabou sendo muito mais como dramaturgo, cooperando com grupos aqui de Blumenau, da região de Florianópolis, sempre em parceria com esses grupos. Né, e só em 2008 eu acho que eu tive o primeiro livro lançado. Certo. Então foi uma coisa meio tortuosa. A Parte Doente, depois Volúpia também, Volúpia. Que são peças de teatro que tiveram uma boa repercussão, mas além disso o próprio título chama atenção, né? As duas peças, eu acho que o título chamava, criava uma curiosidade das pessoas em ver a peça e talvez até prestar mais atenção no conteúdo, Sim. Porque o título chama muito, né? Como é que foi essa experiência de escrever peças de teatro? É mais difícil? Você escrevia desde cedo. Aliás, geralmente os escritores começam muito cedo, né? Mas escrever peça de teatro é diferente, é mais difícil? É bem diferente. Não sei se é mais difícil, assim, mas o jeito que eu escrevo as peças de teatro é um trabalho colaborativo, é com os grupos. Então eu não escrevo a peça em casa inteira e entrego para o grupo. Eu converso com o grupo, a gente tem reuniões, vejo cenas que eles propõem a partir disso. Então com eles é criado toda a história da peça, as cenas. Então é um trabalho muito coletivo. Assim, isso não torna ainda mais difícil o trabalho? Porque não é sentar e escrever e imaginar os personagens, quer dizer, você tem toda uma composição dos interesses do grupo, né? Isso. É uma coisa meio de mediar vontades, interesses, de ver o que o grupo está querendo falar naquele momento, né? E de dar também a minha cara dentro disso, assim, né? Então, é do grupo, mas também tem que ser uma coisa que bata com a minha vontade, com o que eu queria escrever, né? Até agora as parcerias têm sido bem legais nesse sentido. Tem dado certo. Né? Tem dado certo. E a questão de escrever em si? Você falou desde a adolescência. Na verdade, quase todo adolescente escreve, né? Nem todos eles vão ter livros lançados e vão ter aquela qualidade, mas escrevem coisas pessoais, né? Coisas em que acreditam, enfim, em determinado momento da vida. Você começou cedo, mas por que lançou o livro só em 2008? Então, primeiro livro, que não é esse? Que não é esse, isso. Eu sempre escrevi, e na época de colégio, ainda com professores, mostrava para eles gostavam muito, mas sempre deixava guardadinho nas gavetas. Então lá em casa tem uma gaveta cheia de texto de adolescência, já meio mofado assim. A coisa começou a aparecer lá em 2005, eu acho, com A Parte Doente, que o Pepe, que é diretor da Companhia Carona, leu alguns textos meus, desses textos guardados, e gostou muito, né? E daí me convidou para trabalhar com eles, eu que não tinha experiência nenhuma em teatro, para trabalhar com eles numa montagem de uma peça que teria que ser encenada um mês depois em São Paulo. Então o Pepe assim, foi muito desafio, legal, né? Que desafio. Foi muito legal, foi muito ousado em estar me convidando para isso. E a peça teve uma repercussão muito legal, assim. Então foi escrita em pouquíssimo tempo, em um mês, junto com o grupo. E a repercussão foi excelente, né? Bom, quem conhece a competência do Pepe, ele deve ter visto nos teus textos algo muito bom, então, para te colocar esse desafio de
em um mês, escrever uma peça, né? Complicado isso, né? Pois é, eu fiquei assustado na época, né? Mas o Pepe, todo o pessoal da Companhia Carona sempre me apoiou muito nisso, em estar junto e eu explicando para eles que eu não tinha experiência no trabalho de dramaturgia, de criação de cena, mas eles sempre foram muito legais. Então a gente tem uma parceria que dura desde aquela época até hoje, com amizade mesmo, intensa, somos muito companheiros todos. E isso assim, né? meio que te encorajou, então não, se eu consigo escrever uma peça, fazer os meus textos serem publicados deve ser um pouco mais fácil. Até depois disso, depois da primeira peça, de uma parceria com o Grupo K de Blumenau, o Léo, que é um dos componentes da Companhia Carona, falou, Greg, vamos lançar alguma coisa tua, escrever um livro. E daí nisso eu saí de Blumenau, passei umas semanas fora para escrever, né, o primeiro romance, que é O Aguardo, né, que foi um livro que eu saí, fui para a praia sozinho escrever o livro, assim, né, que era para isso. Então tinha perguntado se era mais fácil ou mais difícil. O trabalho de escrever um livro ele é difícil porque ele é solitário, assim, né? Certo. Não tem muita risada, muita discussão, tal. Mas as duas coisas são extremamente interessantes. Bom, depois do Aguardo, que foi lançado em 2008, você vem com esse que tem um título fantástico, né? Quarteto de Cordas para Enforcamento. Isso. Do que trata o livro? Eu sei que são alguns contos, uma mini-novela, dá para chamar assim? Isso uma mini-novela. Mas qual é? Existe um foco? O nome tem alguma coisa a ver com o conteúdo total do livro? Tem. Esse livro, então, reúne os primeiros contos onde eu me sentia mais maduro para estar escrevendo. Inclusive, os contos desse livro foram os contos que o Pepe leu a primeira vez quando me convidou para escrever A Parte Doente, né? Tem um conto chamado A Parte Doente, que é o conto original que eu propus para a Companhia Carona na época de trabalhar a partir disso, então foi totalmente desmembrado esse conto, a peça é bem diferente do que é o conto, mas foi um pontapé inicial para a gente começar a pensar na peça, né, na peça A Parte Doente. E esse livro, então, ele tem uma característica de ser um livro mais pesado, por serem contos curtos, ele é muito mais incisivo do que O Aguardo, para quem já leu, que é um romance, com uma história, né, que se desenrola... ao longo do livro, isso, né? No conto você tem que ser bem mais rápido. Tem que ter uma pegada pesada, diferente, já desde o início, né? Todos têm uma característica de serem muito eróticos, né? E ao mesmo tempo muito irônicos, assim, com críticas a questões sociais, questões religiosas, então com muita crítica de verdades absolutas, que são consideradas verdades absolutas, né? Mas sempre na brincadeira, sempre com um tom irônico e debochado mesmo. Um livro sempre traz um pouco ou muito do que o autor dele acredita? No dia a dia, no cotidiano da sociedade que ele compõe? Acho que sim. Né? Eu sempre brinco que eu escrevo o que eu sou, assim, né? Ou o que eu acredito, assim. Então essa crítica a essas verdades absolutas, a coisa de ter uma pegada mais irônica e cética em muitas coisas, eu acho que tem muito a ver com o que eu penso mesmo, assim. E o título, Quarteto de Cordas para Enforcamento, porque você brinca aí com a questão musical clássica, isso, né? E ao mesmo tempo, cordas para enforcamento, faz um jogo de palavras. De onde é que veio a ideia? Porque ela chama atenção também como o título das peças de teatro. Sim. Então, o Quarteto de Cordas, em princípio, eu já tinha pensado nesse título há algum tempo, né? Por ser serem 4 partes que compõem o livro. Então, o livro é composto de quatro partes, 3 partes que são compostas por 3 contos, cada uma delas, e uma novela no final. Então, daí viria o quarteto, né? O quarteto de cordas, porque para mim a questão de musicalidade em escrita é fundamental, de se ter um ritmo de texto, de se ter brincadeiras com rimas, com cortes, que lembram muito a coisa musical mesmo, né? E daí o quarteto de cordas para enforcamento, por essa ironia mesmo de querer brincar com matar coisas que são essas verdades, né? E ao mesmo tempo de um jeito meio debochado. Ensaio para orquestra e coro de chuva. Que é o último, que é a novela. Bom, que é a novela, né? Gregory, onde é que as pessoas encontram o livro? Né? As pessoas que se interessam, tem uma parceria aqui da Liquidificador Produtos Culturais, né? Do Charles Dalini. Isso. Fantástico o trabalho deles também. E onde é que se encontra o livro?
Já está nas livrarias, não? Ainda não. Ele deve logo chegar nas livrarias. Por enquanto, a gente consegue comprar o livro pelo site da Liquidificador mesmo, que eu acho que é liquidificador.arte.br, se eu não me engano. Isso. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem aqui, liquidificador.arte.br. Isso. Então tem a venda pelo site, né? A Liquidificador é uma editora novíssima aqui em Blumenau, então que tem essa vontade de lançar livros mais voltados para a arte mesmo, sem um cunho comercial muito grande, então artes plásticas, literatura, né? Mas que tenha uma característica de uma editora mais contemporânea. Assim, certo. Então. E quanto custa o livro? Tá. Entrando em contato com a Liquidificador? Isso. Eu acho que está R$20, viu, Fabrício? Eu acho que está R$20. E é incrível, né? Porque é barato, né? Como é barato pela arte, né? É. E ao mesmo tempo, as pessoas às vezes têm pruridos em falar em preço, mas eu acho que a gente tem que colocar, custa R$20 e é barato. E é barato. Inclusive a capa é do Nestor Júnior, que é um artista muito legal, tem desenhos lindíssimos, assim, né? Então, um parceiro nosso, assim, de bastante tempo. Beleza, e agora compositor, né? Estamos encerrando, mas tem que... Agora legal, vamos juntar os dois blocos, né? Agora compositor, com faixa no CD da esposa. Da Maraik. É mesmo, assim. Então, tem algumas letras minhas com amigos, com o Poquiwa, que é um amigão, com a Maraik, com o Leandro Braga, né? Então, eu sou só letrista, não componho nada, certo, né? Mas tenho amigos que são muito... É o homem das letras e de todas as letras, pelo jeito, né? De todas as letras. Gregory, muito obrigado pela participação também aqui no programa. Sucesso nessa carreira, né, que se mostra já bem sólida, mas que a gente tenha mais lançamentos, que as pessoas leiam os livros e prestigiem os livros, CDs e etc. dos locais, dos artistas locais, né? Porque a gente tem muito valor aqui em Blumenau. Não é verdade? É verdade, Fabrício. Muito obrigado para ti. Obrigado também. E assim a gente vai terminando o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua audiência, e lembrando que agora a gente fica com a agenda do final de semana. A quinta-feira, dia 4, promete. Está repleta de opções. Começa com a Noite Multicultural, que acontece na Fundação Cultural de Blumenau, às 7 horas da noite. Na programação, abertura de exposições de artes plásticas, lançamento de livros, apresentação musical, declamação de poemas e exibição de vídeo. Quem quiser chegar um pouco antes, às 6h30 da tarde, pode conversar com os artistas. A entrada é gratuita. Na mesma noite de quinta, às 8h30 da noite, o Teatro Carlos Gomes recebe a peça Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo. O ingresso custa R$50, sócios do teatro pagam R$40 e a meia entrada custa R$25. Ainda na quinta-feira, só que um pouco mais tarde, às 10 da noite, o Arroio Taverne Club abre as portas para a MPB com a apresentação de John Miller e MP Bambas. O ingresso custa R$10. Já no Rock Bola Bar, será a vez da apresentação da banda Deserta, também a partir das 10 da noite. Sábado, dia 6, tem mais festa no Arroio Taverne Club. A banda Os Variantes se apresenta na Casa da Rua Paraíba às 10 horas da noite. O ingresso antecipado custa R$8. Na mesma noite e horário, a banda Acústico e Tal toca no Rock Bola Bar. Na quinta-feira, dia 11, tem concerto da Orquestra de Câmara de Blumenau, no grande auditório do Teatro Carlos Gomes. O espetáculo Música e Dança leva ao palco a orquestra acompanhada de um grupo de dançarinos, com obras que variam entre valsas, tangos e danças brasileiras. Ótima oportunidade com entrada gratuita. Dicas na tela, é só aproveitar.